Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema de hoje é um tema muito polêmico. Antes de citar o tema, quero dizer para você que eu sou um cristão pentecostal, creio nos dons espirituais, creio no batismo com o Espírito Santo. Portanto, o que eu vou falar acerca do assunto é o que diz a palavra do Senhor. Também convido você a assistir aos outros nossos vídeos aqui no canal relacionados a este assunto que iremos tratar. Os vídeos que eu sugiro a você são estes: como identificar os verdadeiros líderes espirituais, como prestar o verdadeiro culto a Deus, como o diabo imita Deus e pedagogia satânica. São vídeos pequenos, porém práticos e objetivos. E se você não for inscrito no canal, por gentileza se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário e também deixe a sua sugestão, que sempre será bem-vinda. E também temos as nossas redes sociais. Será um prazer ter você interagindo conosco. No Facebook, César Ferreira, e no Instagram, César Ferreira 2428. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: reteté, manto, sapato de fogo, cair no espírito. O que diz a Bíblia sobre isto? É o tema do nosso novo vídeo. Para isto, irei citar alguns versículos. Por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 14. Irei citar aqui apenas alguns versículos para esse vídeo não ficar muito longe. O interessante é que o reteté, o manto, sapato de fogo, cair no espírito, são manifestações culticas extravagantes. Podemos usar essa expressão, que normalmente são atribuídas ao Espírito Santo, onde a racionalidade é desprezada, as pessoas caem, dão pulos elétricos, pessoas rodopiam. Mas será que a Bíblia apoia essas práticas? A resposta é muito clara: não. Aí você pode me perguntar, irmão Paulo César, então quer dizer que o culto cristão é formalista e monótono? Não, em hipótese alguma. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre o culto? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, está escrito: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então o culto tem que ter decência e o culto tem que ter ordem. Assista aos outros vídeos aqui do canal que eu sugeri no começo do vídeo aqui para você entender um pouco mais do assunto, e também leia todo este capítulo para você ter uma compreensão, pois aqui é uma reflexão, não é propriamente um estudo. Então, o que é que diz a Bíblia? Que o culto tem que ter ordem e decência. Veja o que é que diz no verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Além de ordem e decência, observando que os dons, eles têm o propósito de edificar a igreja. Agora, que edificação trará para a igreja dar pulos elétricos, pessoas rodopiar, deixar a racionalidade de lado, cair, pular? Tem pessoas que até runem, ficam runindo. Então temos que ter ordem e decência. Temos que pedir a Deus os dons, que a Bíblia diz que devemos pedir ao Senhor, né? O Espírito Santo dá a cada um conforme for útil, como está escrito no texto bíblico. Mas vamos seguir o que diz a palavra do Senhor. Verso 33, veja o que é que está escrito. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus não é Deus de confusão. Esses movimentos normalmente seguem-se a confusão, a desordem, a bagunça, e não segue os parâmetros bíblicos, as quais Deus determinou que andássemos nele. Então o culto, ele deve ser racional. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo 12. Não sou eu que acho, não é a igreja que eu faço parte que acha isso, é a Bíblia, a qual eu e você devemos seguir. Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto é racional, mas temos que ter cuidado, que as pessoas estão inspirando mais os seus instintos emocionais do que a racionalidade. Estão fugindo do que nos ensina a palavra do Senhor. E também a questão de cair no espírito, ou repouso no espírito, como algumas religiões denominam. Normalmente é um fenômeno em algumas igrejas pentecostais ou neopentecostais, que as pessoas caem, que chama de repouso ou cair no espírito. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. O interessante é
que tem algumas situações parecidíssimas que acontecem quando as pessoas caem no Espírito. Se você for ler Atos, capítulo 9, versículo 3 e 4, Saulo, quando estava a caminho de Damasco, ele caiu. Leia lá o texto para você ver. Quando viu o resplendor da glória do Senhor, podemos dizer assim, sobre a vida dele, que teve um encontro com ele, que de Saulo, que é o mesmo nome que Paulo, né? E também Daniel, capítulo 10, do versículo 8 ao 10, quando ele teve algumas visões, também ele caiu. Apocalipse, capítulo 1, verso 17, também João, quando teve visões. Então caíram mediante a presença do Senhor que apareceram sobre as suas vidas. Mas a Bíblia não diz, em lugar algum, que as pessoas têm o dom de colocar a mão na cabeça de alguém cair. Repousar no Espírito. Quem ensine isto, mas está contrário ao que nos ensina a palavra do Senhor. Então, reteté, manto, sapato de fogo, cair no Espírito, são práticas que não têm respaldo bíblico. Existem os dons espirituais, conforme eu falei aqui. Creio, nós cremos, podemos falar assim, nem todos creem, mas a maioria das pessoas creem. E Deus se manifesta da forma que Ele quer. Mas o culto tem que ter ordem, decência, sabendo que os dons são para edificação, é o único propósito dos dons, né? Bom, podemos falar assim, para a edificação da igreja. E Deus não é um Deus de confusão, e um Deus de paz. E o culto tem que ser racional. Não devemos inspirar nossos instintos emocionais. Tem pessoas que pulam, rodopiam na emoção. Tem um amigo meu que é evangelista, eu não vou citar o nome dele aqui por questão de ética, mas ele é inscrito aqui no canal, ele vai saber que ele compartilhou comigo uma experiência. Ele disse que estava na determinada igreja que ele fazia parte, e as pessoas começaram a pular e a rodar, quando veio o mover do Espírito sobre a igreja. E esse que começou a rodar, e sem sentir nada do Espírito Santo. E depois ele pediu perdão à igreja, ele falou isso para mim, falou para a igreja também. Por quê? Porque ele rodou na carne, pulou na carne, e foi verdade. O que ele falou para mim é o que eu tenho visto na vida de muitas pessoas. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, são movimentos estranhos. Não é um fogo santo, é um fogo estranho. Não tem respaldo bíblico. Creio que a maioria disso aí é um descontrole emocional muito grande. Então, guarde essa palavra no seu coração. Foi mais uma reflexão bíblica acerca de assuntos polêmicos que poucos querem tratar. Mas nós que temos compromisso com a verdade, e a verdade é a santa e bendita palavra de Deus, estamos aqui para trazer um conteúdo bíblico para a sua edificação. Um forte abraço. Te vejo no nosso próximo vídeo.